Olá, meus alunos. Nossa aula hoje é sobre o equilíbrio na natureza, é de Ciências, capítulo 4. Vou falar um pouquinho para vocês em relação a esse equilíbrio. Por que que é necessário que na nossa natureza tenha um equilíbrio? No capítulo anterior, nós estudamos sobre cadeia alimentar. Vocês perceberam que para que aconteça a cadeia alimentar, precisa ter um equilíbrio entre os animais, né? Porque na cadeia alimentar, um animal se alimenta do outro. Então, se acontecer de haver um desequilíbrio, algum animal vai ficar sem o seu alimento, né? Isso, e aí isso vai gerar um desequilíbrio. É, Nós vamos falar sobre o equilíbrio ecológico. É a relação entre organismos vivos e o ecossistema que mantém a sobrevivência das espécies e a conservação dos recursos naturais, sem que haja nenhuma alteração, para que desse modo nem o aumento nem a diminuição dos indivíduos tenha como consequência uma alteração na cadeia alimentar. Nós estamos aí no capítulo 4 do módulo de ciências, página 42, 43, 44 e 45. Depois vocês vão fazer a leitura dessas páginas para entender melhor o conteúdo. Aí eu venho falar agora sobre a relação justamente entre esse equilíbrio e o desequilíbrio ecológico. O equilíbrio e o desequilíbrio na natureza de forma geral, dos seres vivos, não só dos animais, mas também das plantas, enfim, de todos os seres vivos que a gente sabe que na natureza um sempre vai depender do outro. Precisa haver o quê? Realmente um equilíbrio para que tudo saia de forma correta. Em um ecossistema, o equilíbrio ele pode ser comparado à harmonia ou à estabilidade, foi o que eu acabei de falar. Precisa ser de uma forma harmoniosa, né? Tanto uma gota de água quanto uma bromélia ou um bioma pode estar equilibrado em razão das relações entre seres vivos e o ambiente no qual estão inseridos. Aí o módulo trouxe o exemplo dessa planta, é uma bromélia, né? Ela é uma planta que pode desenvolver-se no chão, nas rochas ou no alto das árvores. E geralmente, gente, ela acumula uma água nas suas folhas. Para que ela acumula essa água? Alguns animais, como o beija-flor, besouros e borboletas, morcegos, depende dessa água que se acumula na bromélia. Então, é um exemplo de uma harmonia que existe na natureza. Então, imagine que uma gota de água, ela vai cair no lugar exato para que o animal chegue ali e mate a sua sede. Então, existe uma harmonia. Um ser vivo, ele está ligado ao outro, depende do outro, independente de ser uma planta ou um animal. Um sempre vai depender do outro. Aí veio dois exemplos. A figura A é uma espécie de bromélia que consegue acumular grande quantidade, né? Favorecendo ao desenvolvimento de pequenos animais, como eu já falei, o besouro, a borboleta, né? Pequenos insetos. E a figura B é os ovos e os girinos de rã tropicais, por exemplo, que se desenvolvem nesses reservatórios de água. E aí ele vai passar a vida inteira no topo das árvores sem jamais tocar o solo. Então, quer dizer, a bromélia acumula água tanto para matar a sede dos animais, também para alguns animais que é o seu próprio habitat, é o lugar onde eles vivem. Olha aí a figura B. Aí vem, entretanto, as bromélias, elas são consideradas plantas ornamentais. Elas servem para decorar alguns ambientes, né? E por isso, várias vezes aí elas vão ser removidas, vão ser retiradas do seu lugar natural para ser comercializada, vendida para estar decorando ambientes e tal. A retirada dessas plantas do seu habitat traz consequências para outros organismos que dependem dela para sobreviverem. Os desequilíbrios ecológicos podem ocorrer em razão de desastres naturais, que aí a gente tem uma imagem embaixo, né, de uma floresta, que aí foi retirada para a urbanização, para as lavouras e inúmeras espécies de animais que desapareceram desse local. No entanto, como já vimos nos exemplos citados, também pode ser resultado da ação humana. O homem pode chegar lá e pode fazer também, ocasionar, né, esse desastre natural. Aí na página 45 está falando sobre o que causa esse desequilíbrio. Um dos grandes problemas atualmente são os fatores associados ao crescimento populacional, é o aumento desordenado da população. Somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, imaginem aí. E esse número ele só faz o quê? Crescer, só faz aumentar.
E essas pessoas, elas dependem de água, de alimento. Cada vez mais existe essa necessidade de áreas maiores para a produção, né? Para cultivar mais alimentos. E aí, isso causa um grande desequilíbrio. Por quê? Por conta da produtividade da terra. Entre as causas de desequilíbrios estão também a introdução de espécies, a poluição, o desmatamento, o uso de agrotóxicos e também, gente, um problema enorme aí, né? A produção desordenada da quantidade de lixo, que a gente já falou em sala de aula muito sobre isso, né? Nós produzimos bastante lixo, que deveria não ser feito isso, porque onde é que a gente vai guardar tanto lixo, né? É um problema ambiental muito grave, né? Entre as causas de desequilíbrio estão a introdução de novas espécies, a poluição, isso aí eu já falei. Aí do lado tem uma imagem que mostra a qualidade da água que pode ser prejudicada quando alguma substância é colocada ali naquele rio, e aí vai causar o quê? Afetar os seres vivos, alterando também a cadeia alimentar, uma quantidade de peixe aí morto, né, que a gente tem aí mortos, e isso altera também a cadeia alimentar de animais que precisam se alimentar desses peixes que acabaram sendo mortos, ok?